Essa glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém. Pra sempre, pra sempre. Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos a Ti, Deus, um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai Santo, por mais um dia que o Senhor nos deu, a oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de estar mais uma vez na Tua casa para louvar, glorificar e exaltar o Seu santo nome. Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai Santo, Tu sabe, ó Deus, que nós precisamos de Ti, nós somos carentes e dependentes de Ti. Pai, fala conosco nesta manhã, ó Deus. Pai, usa o Teu Filho, Seu Deus, o presbítero Volney, ó Deus, para falar conosco nesta manhã. Pai Santo, o Senhor já colocou, Seu Deus, no coração do Teu Filho aquilo que Ele vai falar aqui nesta manhã, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pai, usa com poder de graça, abençoa a vida do Teu Filho, a família do Teu Filho, ó Deus. Pai, abre o nosso entendimento para que nós compreendamos, ó Deus, a palavra, Senhor Deus, que o Senhor vai nos dizer nesta manhã, para que nós entendamos, ó Deus, e venhamos colocar em prática, Deus, tudo que o Senhor falar conosco. Pai, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, por isso, ó Deus, nós vamos Te ouvir e obedecer. Pai, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, nós pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus te A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Domingo bonito. Esse é o dia em que nos fez o Senhor. Por isso nós estamos alegres, né, irmão? Nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez para cultuar, adorar e exaltar o nome dele. Hoje é domingo de eleição, né? Hoje nós vamos escolher aí as pessoas responsáveis por administrar a nossa cidade, porque são eleições da Casa Legislativa e Executiva. Então nós vamos escolher o prefeito da nossa cidade, o vereador, mas não só aqui em Petrópolis, no Brasil todo. E nós somos pessoas que têm consciência, pessoas que, eu não vou falar, nós não pertencemos a este mundo, porque na verdade nós não pertencemos a este mundo, né, irmão? Nós estamos aqui de passagem, nós vamos um dia ir morar no céu com o Senhor lá na glória. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que nos comportar como cidadãos. Igual o pastor falou aqui, nós temos que levantar para trabalhar, temos que pagar os nossos impostos, arcar os nossos compromissos, e dentre essas nós temos que votar com consciência. Porque, como o pastor disse, quando a gente escolhe uma pessoa justa para governar, o povo ele vai se alegrar. Quando a gente escolhe uma pessoa que não é justa, corrupta e incorreta, o povo ele vai o quê? Ele vai padecer. Que o Senhor ele possa nos dar consciência, sabedoria, porque a sabedoria não é do homem, a sabedoria ela vem do alto. Então que Deus possa nos dar sabedoria para a gente fazer as nossas escolhas certas, para a gente não escolher mal. Porque quando a gente escolhe mal, a decisão é nossa, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Lá quando o povo quis tirar Deus da liderança, que clamaram lá por um rei, Deus permitiu, porque Deus ele não nos obriga. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então, se a gente escolher pessoas erradas para nos governar, a gente vai sofrer. Mas o primordial, o mais importante, é igual o apóstolo Paulo nos disse: tudo é da vontade de Deus, é da permissão de Deus. Quem quer que sente nessa cadeira para administrar a sociedade, é porque foi da permissão de Deus. E cabe-nos orar pelos nossos governantes, clamar ao Senhor, porque o Senhor ele tem o poder para mudar o rumo da história. A gente conhece na Bíblia quantos homens que estavam lá e o Senhor mandou profetas e eles foram lá e profetizaram e o rumo da história ele foi mudado. A gente tem exemplo como Jonas foi lá, aquele povo lá que tem pecado, mandou. Então a gente sabe que o Senhor ele ouve as nossas orações. Então esse domingo, quem não votou, quem vai votar, pode sair daqui, irmãos. Vamos votar com consciência, porque o Senhor ele quer que a gente tenha uma vida de oração, quer que nós tenhamos uma vida de contato com Ele. Porque quando a gente tem uma vida de contato com o Senhor de oração, a gente tem consciência, a gente sabe da melhor maneira da gente agir e proceder. Porque quem não conhece a palavra e a Escritura e não vive com o Senhor, uma vida de oração, uma vida com o Senhor, age
de qualquer maneira, mas quem vive uma vida na presença de Deus, nós que somos evangélicos, que professamos Cristo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos que votar em pessoas que não vão contra os princípios da palavra do Senhor. A gente tem ouvido falar de vários temas polêmicos aí que têm sido lançados na mídia, e a gente sabe que esses temas são temas complicados se a gente apoiar certas pessoas para ficarem do lado disso. Então, nós também temos a nossa consciência. A gente tem que votar e escolher a pessoa que vai governar a nossa cidade, o nosso país, mas que não seja contra os princípios da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Domingo bonito, ensolarado, eu estou feliz por estar aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos 1 Reis, capítulo 17, para a nossa reflexão e meditação nessa manhã de domingo. E eu estou feliz porque eu estou com saúde, né, irmão? Estou com saúde, eu estou empregado, a minha família, graças a Deus, está bem. Meu lar é um lar abençoado, não tem faltado nada na minha despensa. Então, irmãos, isso já é um grande motivo de eu louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque quantas pessoas não têm de comer, não têm de beber, quantas pessoas têm um lar, tem pessoas que estão enfermas, quantas pessoas que não têm paz no seu lar, quantas famílias que são destruídas. E eu louvo o Senhor porque o Senhor Ele tem me abençoado, Ele tem estado comigo a cada dia. Eu não sei vocês, mas eu posso louvar e glorificar o nome do Senhor pela minha vida e por tudo que Ele tem feito no meu lar. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Amém. Amém? 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e eu vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e não morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze ele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-lhe aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Amém, irmão? Amém. O povo do passado clamava por libertação. O povo hebreu estava vivendo uma vida lá debaixo da escravidão de Faraó. Os irmãos que conhecem a história. E esse clamor chegou até o Senhor. E Deus mandou Moisés para libertar esse povo. O povo foi liberto, depois de muitas tentativas, mas ele foi liberto, saiu pelo deserto, caminhando, resmungando, desejando até voltar para o lugar que eles viviam, porque eles achavam que estava pior ali. Teve muitas lutas, muitas guerras, porque a terra para a gente conquistar,
a nossa vitória, ela não é fácil. Se nós desistirmos, a gente não vai alcançar a nossa vitória. Deus ele nos mostra o caminho e a direção. Nós temos que pegar e caminhar, e lutar. Empecilhos vão aparecer, dificuldades vão surgir. Mas o Senhor ele disse que se nós passássemos pelo fogo, Ele estaria conosco, nós não iríamos queimar. Se nós passássemos pela água, nós não iríamos morrer afogados, porque Ele estaria ali conosco, nos dando força para a gente continuar caminhando. Moisés estava conduzindo aquele povo, e o povo estava resmungando, porque estava difícil. Mas continuaram. Moisés morreu, e o sucessor dele foi Josué, e Josué viu a grande dificuldade que era para conduzir aquele povo, porque um povo rebelde, um povo que só vivia reclamando, e a missão de Josué era uma missão muito difícil, e Josué pensou até em desistir, mas o Senhor foi lá e falou com ele: não temas, porque eu estou contigo, esforça-te, tenha bom ânimo. A nossa caminhada não é fácil, não. A nossa caminhada nós vamos encontrar várias barreiras. O Senhor disse que Ele não iria nos livrar, mas que Ele passaria conosco pelo fogo. A gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor ele não livrou, passou com ele pelo fogo, ele não se queimou. Aquele povo, Deus também abriu o mar, e o povo passou ali e não morreram afogados. Não morreram afogados. E isso, irmãos, nos inspira, porque nós acreditamos na palavra, que a palavra não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra que nos dá vida, que nos dá ânimo. Porque não é simplesmente uma história, mas sim são relatos de fatos que aconteceram e que o nosso Deus ele estava no controle daquela situação. O povo murmurou. Quando a gente murmura, quando a gente desanima os próximos, quando a gente vem incentivar o próximo, falar, tenha força, tenha ânimo, porque o Senhor ele pode mudar a tua história. E a gente fala, não desista, porque isso não vale a pena, isso aí vai te levar, isso vai te atrasar a tua vida. Isso só retarda e atrasa, irmãos, e pode trazer prejuízo para a nossa vida. Porque o povo lá murmurou, boa parte daqueles homens que foram vigiar lá, desanimou o povo, e o castigo veio. Um trajeto que ia ser curto, reto, se tornou em ciclos e o povo ficou preso ali 40 anos. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que a nossa vitória, que a nossa luta, ela é constante, ela é diária, todo dia. Todo dia o pecado já acorda, irmãos. Hoje a gente está aqui adorando, cantando, glorificando, exaltando, nós estamos com o nosso coração alegre, porque como eu falei, na minha casa não falta farinha, não falta o azeite. Mas quantas pessoas que estão faltando, quantas pessoas que não têm o que comer, na minha família, graças a Deus, não tem ninguém doente, mas quantas pessoas que estão adoentadas. Mas isso vai passar, irmão. Se nós tivermos fé, clamarmos, pedirmos ao Senhor, o Senhor tem poder para curar. Como foi louvado aqui, deixa-me tocar. Na semana passada o presbítero Celso pregou sobre aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos. E aquela mulher ela simplesmente tocou na orla do Senhor. Mas ela não simplesmente tocou por tocar, ela tocou acreditando que se ela tocasse ela seria curada. E a nossa fé tem que estar nesse assadíssimo, é na certeza de que o nosso Deus, ele, da mesma maneira que Ele trabalhou no passado, que Ele curou no passado, que Ele libertou no passado aquele povo, que aquele povo, quando clamou, o Senhor ouviu, o nosso Deus ele continua sendo o mesmo, Ele ouve as nossas orações, Ele tem poder para nos libertar, e nós vamos sair do deserto, vamos sair debaixo do domínio da escravidão do inimigo de Satanás, que tenta assolar, que tenta desanimar o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele foi lá, Ele disse que Ele foi lá e nos resgatou, ou seja, nos tirou lá do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas a nossa luta é constante. Aquele povo murmurou, aquele povo ficou rodando lá 40 anos, mas depois eles conseguiram sair, porque é a promessa de Deus. Como o Senhor promete, irmão, se nós andarmos e seguirmos e fazermos a vontade do Senhor, nós vamos alcançar a nossa vitória. É aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque o Senhor ele falou, a terra é de vocês, a terra ela é de vocês, é só vocês conquistarem. A vitória, irmãos, ela já é nossa. O Senhor disse que o quê? Somos mais, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não há nada e nem ninguém que pode atrapalhar, que possa atrapalhar aquele que está alicerçado na palavra do Senhor e tem convicção de que faça sol ou faça chuva, o Senhor está com ele. Porque Paulo ele foi assim. E aquele povo ele começou a atravessar, teve lutas, teve muita dificuldade, mas eles alcançaram a vitória deles. Mas teve luta. E teve vitória. A gente vê que o povo, como eu falei nisso aqui, o povo ele não estava muito satisfeito com Deus no controle da situação. Aí começou a clamar, nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Irmãos, a melhor coisa que tem é nós vivermos debaixo da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. O Senhor está no controle da nossa vida. Não abrirmos, não começarmos a querer arrumar
outros meios e mecanismos de nós nos alicerçarmos e nos garantirmos para a nossa sobrevivência ou a cura. Não, porque é o Senhor que está no controle. O dinheiro, irmãos, ele é bom, mas o dinheiro ele não é o que vai nos salvar. E aquele povo começou a clamar, e o Senhor permitiu. Porque o Senhor ele não vai impedir. Se a gente quiser e a gente tomar decisão, ele vai deixar. Lá no início, lá o Senhor falou assim, ó, de todas essas árvores aqui, vocês comerão, não é isso? Só tem uma aqui que eu peço que vocês não toquem. Mas ele não proibiu de tocar. Ele falou, eu só peço que você não toque. Mas todavia, se você quiser tocar, eu não vou te impedir. Mas todos os nossos atos têm consequências. E ele foi e tocou. Então o Senhor ele não vai nos impedir. Mas a melhor coisa que tem, irmãos, é vivermos debaixo da graça do Senhor. É vivermos fazendo a vontade do Senhor. E aquele povo pediu. De lá para cá, a gente vê que foram 40 anos de Saul, o rei que eles pediram, e teve muita briga, muita desobediência. Aí o Senhor foi e levantou outro, Davi, muita guerra, muitas conquistas, mais 40 anos. Aí vem Salomão reinando, cessou-se as guerras, não houve mais briga e havia paz. Então Saul, Davi, muitas guerras, muitas conquistas, muitas brigas, mas Salomão cessou e houve paz. Irmãos, nós clamamos por paz. A nossa oração é de que haja paz no nosso país. Como o pastor falou aqui no início, nós temos que pedir ao Senhor que nós possamos escolher pessoas comprometidas com a palavra do Senhor, comprometidas com a justiça, não corruptos, porque a gente sabe que um sistema, que um governo corrupto só traz prejuízo para a própria nação. E depois que aconteceu isso, Salomão ele reinou. Eu costumo até dizer, nós temos que ser igual Paulo, não igual Salomão. Por quê? Porque Salomão ele começou bem, mas ele terminou o quê? Mal. Agora Paulo era um que exterminava crente, matava crente, perseguia crente, não acreditava. Mas terminou o quê? Bem. A gente não tem que começar a matar crente e perseguir crente, não é isso. Então quem tem que começar, mas ver a diferença entre como é que Salomão começou, como é que ele terminou, e como é que Paulo começou e como é que ele terminou. E Salomão ele morreu. Depois que Salomão morreu, no período dele havia paz. Mas quando Salomão morreu, os filhos começaram a brigar. E a sucessão do trono de Salomão foi tão complicada que houve uma divisão entre o reino. Estava tão ruim no final do governo de Salomão que o reino foi dividido entre duas partes: reino do norte e reino do sul. E dentre esses reis que foram surgidos depois dessa divisão, nenhum desses reis eles estavam fazendo o que agradava ao Senhor. E dentre esses reis tem um rei que sucedeu ao trono chamado rei Acabe. Era outro rei também que fazia tudo que não agradava ao Senhor. Irmãos, quando tem alguém no poder que não é comprometido com a palavra, com a verdade, com a justiça, com os princípios de Deus, a tendência é a nação ela cair em ruína. A gente vê hoje em dia os países que são os países que professam Cristo, que vivem uma vida cristã, como que eles são abençoados, e os países que são países idólatras e que ficam adorando falsos deuses, como que eles são. Porque o Senhor diz que a gente não tem que se prostrar nem adorar a nenhum outro Deus a não ser o Deus dos deuses, ou seja, o Deus de Israel, o nosso Deus e libertador. Quando nós fazemos isso, o Senhor ele nos abençoa. Quando a gente adora outras imagens, outros deuses, nós somos amaldiçoados. E esse rei Acabe era um rei que ele não adorava ao Deus de Israel. Era um Deus que adorava Baal. Irmãos, a gente vê que no princípio lá, Deus fez o quê? Os céus e a terra, não é assim? E tudo que nela há, a Bíblia diz isso. Ele fez as árvores, ele fez os mares, os rios, os luminares da noite, os luminares do dia. Tudo foi Deus quem fez.
Então toda honra, toda glória, toda adoração tem que ser dada ao nosso Deus, ao Deus que criou e fez todas as coisas. Baal adorava, Acabe adorava e agradecia a Baal por tudo que o nosso Deus fazia por eles naquela época, em questão de alimentos, porque naquela época a agricultura ela era muito forte, o que sustentava até hoje, mas naquela época o povo dependia principalmente do plantio, porque a agricultura, se não tivesse o plantio, a terra tivesse lá fértil e tivesse o plantio, o povo morreria de fome. Hoje não é diferente, mas hoje a gente não precisa de plantar, né? Hoje a gente vai no mercado e já compra as coisas embaladinhas. E tudo aquilo que eles faziam lá, aquela terra, a plantação, toda aquela colheita que eles faziam para sustento do povo, o rei Acabe ele adorava e agradecia a Baal. E Deus começou a ver aquilo. E tem um homem, irmãos, que apareceu na história, a gente não sabe qual é a origem dele, a gente sabe que ele é de Tisbita, que ele apareceu do nada na história. Esse homem quem é, irmão? Naquela época ele apareceu, chama-se Elias. E Elias apareceu na história para quê? Justamente para frear aquilo que Acabe estava fazendo. Quando as coisas vão caminhando mal, o Senhor ele vai sorrir e levantar alguém comprometido com a verdade para mostrar para esse povo aí que não é assim que deve se comportar. A gente vê que Jonas, quando aquele povo lá estava pecando, o Senhor levantou Jonas e falou, vocês estão pecando, vocês acertam aí porque eu vou destruir vocês. A gente vê que os outros também, Amós, Oséias, cada um com as suas circunstâncias e peculiaridades, porque cada profeta desse aí tem um contexto que a gente já conhece já, por exemplo, estudando já os profetas menores, os profetas maiores, a gente sabe qual é a responsabilidade de cada um desses profetas e o que eles representavam naquela época, o que eles foram fazer. Mas o Senhor ele levanta profetas para ir lá e avisar o povo. Não é assim que eu quero que vocês se comportem. E levantou esse rapaz chamado Elias. E Elias foi lá e falou para Acabe: Acabe, eu vim aqui para falar para vocês de que não vai chover durante 3 anos, vai ficar sem chuva. Agora imagina ficar sem chuva 3 anos, irmão, em um povo que depende da agricultura para sobreviver. Ele ia ser fome e ia ser morte. Mas só que ele foi lá e falou assim: segundo a minha palavra não vai chover durante 3 anos. Como é que a gente, irmão, pode chegar e falar que segundo a minha palavra não vai chover, se nós não vivermos uma vida de intimidade com o Senhor e termos a certeza de que a nossa ação ela vem direto do trono da graça e não importa para quem ela é direcionada, se nós não vivermos uma vida de comunhão com o nosso Deus? Porque mesmo se nós tivermos medo, nós temos que ser pessoas corajosas, porque o medo não é ausência de coragem, porque o medo ele só nos mostra que aquilo ali nós temos que ser prudentes e tomar cuidado, mas não quer dizer que nós temos que ser covardes. Elias recebeu isso e foi lá e falou, diferente de Jonas que se acovardou, e o rei se indignou. Mas o Senhor falou assim: você vai, fala e sai daqui, sai daí e vai lá para outro lugar. 3 anos, irmãos, sem chover. Eles estavam passando fome e necessidade já, porque água é vida. A gente vê hoje em dia que as pessoas estão aí pesquisando se tem água na Lua, porque eles têm intenção de montar uma plataforma lá para fazer como base para ir para outros planetas. E se não tiver água, as pessoas não conseguem sobreviver. Onde há água, eles dizem que há vida, né? Assim que a ciência diz, onde há água, há vida para a ciência. E naquela época parou de chover. Mas Deus queria mostrar para eles de que a adoração que eles estavam fazendo não era a adoração que deveria ser feita, porque quem manda chuva não é Baal, não é, mas sim é o nosso Deus. Aleluia. Porque eles adoravam, atribuíam tudo aquilo que acontecia naquela época a Baal.
quem faz chover? É Baal. Quem faz a gente colher bastante alimento? É Baal. Se Baal nos dá isso, faz chover, se Baal nos dá alimento, se Baal ele é o nosso, é o Deus da agricultura, a adoração tem que ser a Baal. Aí Deus vai lá e mostra para eles de que eles estão totalmente equivocados, porque aquilo ali não é nada de Baal. Então não vai chover, eu quero ver se Baal vai fazer chover. Mas tem que ser corajoso, irmãos, para fazer isso. Porque depois que Elias ele vai e fala isso, a vida dele muda. Ele não vai ser mais um homem que vive no anonimato. E Deus de vez em quando ele levanta, irmãos. E nós estamos precisando, irmãos, de pessoas assim comprometidas com a palavra do Senhor, a tal ponto de chegar nessa nação e falar assim: não, o Senhor, independente de para quem seja, não importa se é a Donald Trump que diz que é o homem mais poderoso da terra, porque é a maior potência mundial, não importa se é lá o Sheik, lá do Oriente Médio, que tem crise estendido, não importa, irmão. Quando o Senhor ele levantar, quando o Senhor encontrar uma pessoa que tenha compromisso com a palavra dele, que não tem, que é corajosa, eu não digo medo, mas que seja corajosa, irmão, ele vai levantar e o povo vai ouvir e vai ser uma grande notícia, porque aquilo ali foi uma grande notícia. Não vai chover, não vai chover. E quando não houve chuva, o pessoal ficou desesperado. E passaram-se 3 anos e não houve chuva. Agora imagine, irmão, a gente teve aqui pouco tempo atrás a greve dos caminhoneiros. Todo mundo já entrou em pânico, porque começou a faltar comida no mercado. Porque não tem como o caminhão trazer o alimento para as cidades urbanas. As pessoas que vivem no campo não tem como sobreviver, porque tem lá, né, o alimento, tem a carne, tem a vaca para dar o leite, então, e quem mora na cidade entrou no desespero. Aí depois, antes ou depois teve a crise. Ah não, é crise, nós estamos todo mundo em crise, vai ter crise, não vai ter emprego, o pessoal entra em desespero. Agora imagina, não vai chover, não tem comida. Olha o desespero, irmão. Porque se a gente não comer, a gente morre. E já naquela época muita gente estava morrendo. E o recado estava desesperado. Interessante que Elias ele vai lá, depois o Senhor vai e fala: volta lá, Elias. Aí volta. E houve um grande desafio. Porque eles atribuíam a Baal o quê? Ao Deus da quê? Da agricultura, da chuva, do alimento, não é assim? E Elias ele faz um desafio. Então nós vamos fazer aqui um desafio. Se Baal é o Deus mesmo que vocês dizem quem ele é, eu quero propor um desafio. Eu vou preparar aqui um altar, e aquele que clamar e o Senhor e o Deus responder, esse sim é o verdadeiro Deus. Como a gente pode propor, irmão, uma situação dessa, se a gente não tiver a certeza e convicção do Deus que nós servimos, e não dermos ouvido ao que aqueles 10 falaram, que não queria como entrar na terra prometida, porque era a terra onde tinha gigante, onde as coisas eram difíceis, e a gente começava a murmurar. Porque a tendência da nossa carne é se inclinar para as coisas deste mundo, não é assim? Há uma luta que a gente trava todos os dias, que é a luta da carne contra o espírito, e o espírito tentando convencer a carne, não é assim? Porque a tendência da nossa carne é se inclinar para as coisas deste mundo que são boas. Eu não estou dizendo que são ruins. O pecado ele não é ruim, mas também o pecado ele te conduz para o inferno, que é ruim. Mas a trajetória, o caminho que o mundo te oferece são coisas boas aparentemente, mas o final é triste. E se nós temos ouvido a carne, a nossa tendência é se inclinar para as coisas desse mundo e nos afastarmos do caminho do Senhor. E nós chegamos ao ponto de ter tanta intimidade com o Senhor, de propormos um desafio. Qual for o Deus que responder, será o Deus verdadeiro. O Senhor ele conhecia o coração de Jó, como o pastor falou aqui. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe qual é a nossa intenção, qual é a nossa intimidade que nós temos com Ele, qual é a profundidade que nós temos dEle, do conhecimento dEle, através da palavra, das Escrituras, através da nossa busca, da nossa oração, da nossa conversa com Ele, de noite, cantinho, sozinho no nosso quarto lá. Porque quanto mais nós lemos, mais nós conhecemos, não é assim, irmão? O mundo diz que conhecimento é o quê? Não é poder? Quanto mais você conhece, mais você tem poder. Porque aqueles que detêm o conhecimento, em tese detêm o quê? O poder, porque ele vai o quê? Ser as pessoas intelectuais que vai dominar sobre aqueles que não detêm nenhum poder, que não conhecem nada. Vivem sendo dominados, não é assim? E quando a gente passa a conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor, através da palavra, das Escrituras,
nós vamos sendo cheios de quê? De poder. Porque Paulo, ele tinha poder, não tinha? Paulo, ele passou o lenço, Pedro passou o lenço, e o quê? A sombra de Pedro, só a sombra de Pedro curava. O lenço que Paulo utilizava para ele se secar, porque ele estava suando, cansado, levava aquele lenço, era tanto poder que tinha em Paulo, porque ele vivia uma vida para adorar e buscar, e vivia para Cristo, porque ele sabia que viver era Cristo e morrer era lucro, de que aquele lenço, as pessoas tinham tanta convicção de que ele vivia uma vida dessa, que as pessoas eram curadas. Se a gente tiver essa vida, como esses personagens, essas pessoas tiveram, nós vamos falar, não vai chover e não vai chover. Nós vamos tocar no mar, no rio, o mar vai se abrir, o rio vai se abrir. Porque mais para frente Elias abriu o rio Jordão, porque ele tocou, o rio se abriu. Isso é poder, irmão. Da mesma maneira que sucedeu Elias, Eliseu tocou também. Isso é poder. Elias, quando ele morreu, irmãos, ele tinha tanta presença de Deus, ele vivia tanto uma vida para adorar o Senhor, para buscar Deus e viver Cristo, e viver Deus na vida dele, que mesmo depois que ele morreu, ele foi enterrado, estava tendo um velório lá, e o povo estava querendo invadir, aquele povo viu que vinha aquela invasão, largou o defunto caiu naquele onde o Elias foi enterrado, e aquele defunto ele ressuscitou. Isso é o que, irmão? E hoje o Senhor fala que nós temos que orar para que os enfermos eles possam ser curados. Temos que orar para que as pessoas possam receber de Deus o batismo com o Espírito Santo. Mas a gente tem que buscar. Aqueles 3 jovens, eles tinham convicção de quem eles serviam. Ananias, Misael e Azarias falaram, não importa, não tem problema. É porque eles não viviam o mundo, eles viviam Cristo na vida deles. Eles estavam neste mundo, como eu falei no início, nós não pertencemos a este mundo. Mas não é que nós somos alienados, somos pessoas que não sabem o que está acontecendo. Não, nós temos consciência, vivemos em sociedade, respeitamos a lei. Jesus mesmo, ele veio e ele disse que ele não veio aqui para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir. Então a gente cumpre a lei, até porque ele falou de César o que é de César e dele o que é de Deus e de Deus, não é assim? Mas a diferença, irmãos, é que nós somos pessoas comprometidas com a palavra, com a verdade, com a justiça, com a integridade, não com a corrupção, com a roubalheira, não, nós somos comprometidos com o princípio da palavra do Senhor. E ele disse, não vai chover, que o desafio foi feito. E quando começaram a clamar, quando a gente vive a convicção, irmãos, que nós servimos um Deus que é verdadeiro, que tem poder para abrir o mar vermelho, que tem poder para fazer a terra parar de girar em torno dela mesmo. Porque Josué falou, eu preciso que o sol fique para mim continuar essa batalha, para mim ganhar. E o Senhor ouviu a oração de Josué, e ele fez a terra parar de rodar. Quando nós temos essa convicção, irmãos, não há nada. A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de quê? De um grãozinho de mostarda, a gente vai dizer para esse monte, passa para o lado de lá. É pela fé, irmão. É só pela fé. Mas nós temos que ter uma fé inabalável. Não a fé de Pedro quando estava no barco lá e o Senhor chegou lá e eles pensaram que era um fantasma, o Senhor, vou provar tua fé, vem para cá. E Pedro começou a ter fé, a fé, e pisou na água, mas depois começou a desconfiar, começou a temer, começou a afundar. Não, é uma fé inabalável. É a fé de que o Senhor está conosco, aconteça o que acontecer, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. E o clamor lá daquele povo que adorava Baal foi o dia inteiro clamando, se martirizando, se chicoteando, não, Baal, gritando. Irmãos, Deus de pau, Deus de pedra, irmão. Não vai responder. Mas quando Elias foi lá, preparou e clamou, o fogo desceu. É Deus mostrando que Ele é que está no controle, que é Ele que provém o alimento, de que é Ele é quem cura, de que é Ele quem salva, que é Ele que liberta, é Ele que te transforma, é Ele que te renova, é Ele que te dá força, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te faz toda aquela tristeza sair de dentro de você e te dá aquela alegria, que na alegria do mundo é uma alegria passageira, mas o Senhor te dá aquela alegria, uma alegria verdadeira, uma alegria que vem de dentro para fora, e não uma alegria que vem de fora para dentro, porque essa alegria que vem de fora para dentro é uma alegria passageira, mas a alegria do Senhor é uma alegria que mesmo você estando preso, acorrentado, você vai estar adorando e cantando, e a presença do Senhor ela vai ser aqui naquele lugar, e o chão vai tremer, as pessoas vão perceber, as pessoas não vão entender, elas vão querer saber o que está acontecendo, e através da sua vida, do seu comportamento, da nossa fé, as pessoas vão se render aos pés do Senhor, como Paulo estava lá adorando o Senhor. Porque por muito pouco a gente começa a murmurar, resmungar, aquele povo estava resmungando e murmurando,
vocês, é só conquistar. Eles murmuraram. E diferente de Paulo, que estava lá todo acorrentado, chicoteado, tinha sido maltratado, estava adorando o Senhor. Então o Senhor reconhece o verdadeiro adorador, não é no momento que ele está com dinheiro, com a conta, com casa, com saúde, não. Ele conhece o adorador, independente da situação que ele está vivendo. Se ele está com saúde ou não, se ele está com dinheiro ou não, se ele está empregado ou não. Adoração, irmão, é adoração, é adorar ao Senhor. Então o Senhor reconhece. E ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó era um verdadeiro adorador dele, independente da situação. Deus ele sabia que se Jó tivesse dinheiro, ele ia adorar. Mas Deus sabia também que se Jó tivesse pobre, ele iria adorar. Deus sabia que se Jó tivesse com saúde, ele iria adorar. A irmã Fernanda canta, né? Se Deus quiser, ele deu, não importa a situação. Mas muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, porque nós estamos acostumados já, mecanicamente, a cantar, porque a gente tem que cantar. Às vezes a gente cumpre liturgia, porque o culto começa com adoração, depois tem as oportunidades, depois tem a palavra, eu para casa, o que aconteceu? Não sei, minha pregação, não lembro. Porque a gente já está mecânico, a gente fica mecanizado já. Mas não é isso que o Senhor está querendo. O Senhor quer mudar o Senhor quer mudar esse mundo. Ele quer mudar essa nação. Ele quer mudar os adoradores. Ele quer fazer pessoas que vivam compromissadas com ele de verdade. Para quando adorar, não importa como estiver. Porque Deus ele conhece o nosso coração, então ele sabia. Jó com doença ou sem doença, adoraria. Jó com dinheiro ou sem dinheiro, Jó adoraria. Jó perdendo todos os bens dele, ele continuaria adorando. Jó perdendo os filhos dele, continuaria adorando. E o fogo desceu e foi mostrado que o Deus verdadeiro era o Deus de quê? Era o Deus de Abaal? Não, era o Deus de Elias. Então o nosso Deus, irmãos, ele continua ainda agindo. Nosso Deus, ele ainda continua trabalhando. Nosso Deus continua ainda curando, salvando, libertando. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter que sair, nós vamos ter que correr. Porque a frase é fugir, né? Tem hora que tem que fugir, irmão. Eu trago para mim um princípio de que se ali tem algo que eu sei, que se eu passar por ali, aquilo vai me fazer mal, ou eu posso até mesmo, se tentar declinar, o que eu faço? E eu tenho um outro caminho que eu posso passar, que seja um pouquinho mais longe, eu não vou, irmão, passar por ali. Porque quando Jesus foi tentado pelo diabo lá, o diabo usou sua estratégia também. Maldito é o homem que confia no homem. Quando a gente fala isso, maldito é o homem que confia no homem, não é maldito eu que não confio no pastor, não é isso. Maldito é o homem que confia nele mesmo, no homem, na gente mesmo, achando que nós somos capazes, que nós temos capacidade suficiente para a gente encarar aquilo ali. Não, irmãos. Quando a gente coloca nós na frente, que nós somos fortes, que nós vamos conseguir, aí nós vamos cair. Mas quando a gente coloca, a gente reconhece que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir, sem Deus estar no controle, porque nós somos totalmente dependentes de Deus, aí nós vamos alcançar. E é momento nessa vida que a gente tem que se desviar. É desviar mesmo. Elias ele fugiu, porque houve aquele momento que ele tinha que fugir. Porque Acabe ele era casado com uma mulher que era uma mulher idólatra. Uma mulher idólatra. E quando o homem casa com uma mulher que era uma mulher idólatra, como Acabe casou, e não tem compromisso com Deus, com a verdade, com a palavra, irmão, coitado do homem, irmão. Que quem mandava naquela casa lá, não era o rei, né? Quem mandava naquela casa lá era Jezabel. E tudo que Jezabel queria que fosse feito, o rei ele fazia. Mas o final de Jezabel foi triste. O final dela foi muito triste. Nós conhecemos como é que ela foi morta. E o rei Acabe, o final dele também não foi muito bom. Então, irmãos, ainda há tempo. Se a gente vive uma vida que não está agradando ao Senhor, se a gente está vivendo uma vida que não está sendo da vontade que o Senhor quer, ainda há chance de a gente mudar. E mais para frente a gente vai ver que houve uma pessoa que sucedeu Elias. É interessante que quando a gente vive um vazio, ou quando a gente tem aquele chamado, quando a gente vive naquela expectativa, naquela esperança, de que um dia eu vou fazer algo para mudar, e o Senhor ele vem e preenche essa lacuna, a gente só basta sorrir,
Porque quando Elias ele passou no certo lugar, ele só chamou Eliseu. Eliseu já ouviu o chamado que ele tinha. Irmão, todos nós temos um compromisso com a palavra, com a verdade. Todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis por tudo que acontece nesse mundo, porque a gente tem a oportunidade de pregar, de falar, de mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus que salva, cura e liberta. Quando nós nos omitimos de fazer isso, irmão, essa culpa, esse vazio, recai sobre a nossa vida. Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o compromisso que nós temos. Quando nós fomos chamados e recebemos esse toque, essa presença de Deus, ali nos despertou essa vontade de trabalhar para a obra do Senhor. Eliseu, quando ele chamou a ele, ele foi na mesma hora, porque ele já reconheceu a tarefa que ele tinha, o compromisso que ele tinha com aquela obra. E Eliseu sucedeu Elias, ele fez muito mais do que ele fez. O Senhor, ele disse que obras maiores do que a que ele fez, nós o quê? Nós faríamos. Isso foi Jesus que nos falou. Não, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus continuou salvando, mas quando Jesus esteve aqui, Jesus salvou, curou, ressuscitou. Os profetas também, eles pregaram, as pessoas creram, quantas pessoas foram salvas. E nós também, irmão. Mas não basta a gente somente falar e pregar, igual eu falei, mecânico, cantando, falando da boca para fora. Porque pregação sem unção endurece o coração. E louvor e cantar sem adoração, o Senhor nem recebe. Então nós temos que ter compromisso com a verdade, com a palavra. E falar que o Senhor ele salva, mas ele salva mesmo. E falar que o Senhor ele cura mesmo. Que o Senhor possa nos dar mais uma oportunidade, irmão. Que nós refletirmos sobre a palavra dele e buscarmos a presença dele cada dia mais e mais. Porque chegará épocas, momentos em que o Senhor ele vai nos usar de tal maneira que esse mundo ele não vai entender. E nós vamos ser até perseguidos, irmão. E nós vamos ter que nos distanciar. Mas o Senhor ele vai estar ali providenciando o nosso alimento. O Senhor vai estar conosco. E quando nós acharmos que nós estamos sozinhos, o Senhor vai lá e mostra e fala, igual falou para Elias: olha só, não fica triste, não é animado não, porque você acha que está sozinho, mas ainda tem um montão de pessoas que estão também do seu lado, lá orando, buscando, e você vai ter o apoio dessas pessoas, porque eu estou providenciando isso. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa renovar as nossas forças e que nós possamos oferecer e acreditar toda a nossa adoração, tudo que nós temos ao nosso Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E eu assim agradeço a oportunidade que o Senhor possa continuar falando. Mas